Você já parou para pensar que a única coisa que a gente realmente nasce sabendo fazer, que é chorar, nos é tirada quando a gente começa a crescer? Porque a gente começa a ouvir: ah, engole o choro, para de frescura. Para os homens, né? Homem não chora, tem que ser forte, tem que parar de ficar de nhenhenhen. Isso é tão pesado porque de fato é a nossa única e primeira habilidade de comunicação. E não é necessariamente ruim chorar. Chorar é um sinal que aponta para algo, mas a gente parece não aprender a ler esse sinal, justamente porque nós não somos ensinados. É como se todos nós, pelo menos a grande maioria, fôssemos de fato analfabetos emocionais. A gente aprende a ler e escrever, mas a lidar com o que eu estou sentindo, aí não. Aí as pessoas antes de nós talvez também não tiveram esse cuidado, esse ensino, e também não tem muito o que passar pra gente a respeito disso. Passam o que elas conseguiram e foi o melhor que elas puderam no contexto delas. Mas aí hoje nós ficamos com a batata quente na mão. O que eu faço com o que eu sinto? Se eu ouvir a minha vida toda que é pra engolir, pra fingir que eu nem tô sentindo nada, se eu fui treinado como um robozinho pra isso. Bom, eu quero explorar esse assunto com você no vídeo de hoje. Espero que você fique até o final, porque eu liberei uma ferramenta muito legal que eu trabalho com os meus pacientes para poder te ajudar a começar a olhar para as suas emoções por aí, começar a se alfabetizar emocionalmente. E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica, trabalho com terapias cognitivo-comportamentais e por aqui a gente fala de ansiedade, autocobrança, causa emocional, mas sempre com muita clareza. Eu quero te ajudar a caminhar em direção ao que importa na sua vida. Agora vamos lá, né? Falando de como lidar com as nossas emoções. Para a gente chegar nesse ponto do como, a gente precisa entender antes o que são emoções, de onde elas vêm, do que elas se alimentam e por que eu sinto isso. Porque assim, pô, Larissa, vamos ser honestos aqui. Parece que é pesado, parece que não era para eu sentir isso, sabe? Se eu pudesse arrancar, tirar, eu tiraria. E eu entendo você pensar assim, porque muitas pessoas pensam assim. É dolorido sentir algumas emoções, tem emoções que são desconfortáveis, mas até essas são necessárias para a nossa vida. Assim como o choro, né, aquela primeira habilidade nos ajuda a se comunicar com o mundo, as emoções elas têm uma função de comunicação com a gente mesmo, para sinalizar coisas que são importantes na nossa vida, para fazer a gente ter a energia necessária para dar o passo que é importante, que a gente entende que vai nos ajudar e que está em direção aos nossos sonhos. Toda emoção tem uma função. Ela é como um alerta ali no painel de um carro. Você pode não saber exatamente o que aquilo quer dizer, mas você entende que você vai precisar lidar com aquilo, porque é um sinal de que alguma coisa não está funcionando como deveria, de que alguma coisa não está ali 100% ok. E aí você vai precisar o quê? Ir atrás, uma oficina, dar um Google, jogar num chat GPT para ter um panorama geral. Você vai precisar ir atrás de entender o que está acontecendo. Com as emoções é assim, a gente precisa parar para observá-las, para entendê-las e para a partir daí perceber o que é essa emoção que quer me comunicar. Porque, novamente, toda emoção tem uma função. Tudo que você sente quer te comunicar algo. E o impulso de tentar fugir para as montanhas, de tentar não sentir, pode ser um grande tiro no pé. Porque provavelmente vai fazer aquela emoção durar ainda mais. As nossas emoções, elas vêm e elas também vão. Às vezes pode parecer que não, porque quando a gente tá assim no auge do auge, parece que aquilo vai durar a vida toda e a gente nunca mais vai se sentir como é se sentir bem, sem aquela emoção desconfortável, sei lá, ansiedade, por exemplo. Mas elas de fato vêm e vão. Só que esse ir, deixar elas seguirem o caminho natural, muitas vezes é algo que é difícil. Porque primeiro, talvez a gente não tinha essa informação. Talvez a gente não tinha essa ideia de que é melhor deixar a emoção passar do que tentar lutar contra ela, do que tentar fugir a todo custo dela, ou até evitar, fingir que ela não tá ali. Assim como a luzinha do carro, a gente não dá atenção, o problema ele vai se alastrando. E uma coisa que era simples de resolver, ela pode se transformar
uma espécie de combustão interna, um problema que se alastra e já fica muito mais difícil de ser resolvido de fato. Então, o primeiro ponto que eu quero atentar você nesse vídeo é você entender que o que você sente quer te dizer algo. Tem um porquê, tem um motivo. Não vem para te sabotar, não vem para te jogar no chão, vem para te dar uma energia ou te comunicar algo importante. Eu sei que ouvir tudo isso é muito pesado, porque parece que as emoções são um grande problema, mas elas não são. O problema é a forma como você aprendeu, ou talvez não aprendeu, a lidar com elas. Porque lembrando, talvez você tenha ouvido, escutado todas essas coisas que eu falei antes, ou talvez coisas ainda piores. Ou talvez você tenha, num momento muito importante da tua vida, onde ideias começam a se fixar na nossa cabeça e se consolidar sobre quem a gente é, sobre o que o mundo é, o que a gente pode esperar das pessoas, tenham sido muito invalidantes. Invalidantes no sentido de não te dar colo quando você precisava. Ou não te ensinar a se dar colo quando era necessário. Talvez você tenha crescido nesse meio e talvez você tenha aprendido que não só as emoções são um problema, como você aprendeu a se enxergar como um problema. Por parecer que sente demais, parecer que tem algo errado, é com você. Mas aqui eu posso afirmar para ti, não tem nada errado com você, nem com o que você sente, nem com as suas emoções. O que está errado ou faltando, talvez seja a melhor palavra, é que você ainda não sabe lidar. Você ainda não aprendeu estratégias que vão te ajudar a regular, a lidar, a manejar, processar essa emoção. Assim como você não entende de cara quando a luzinha do painel do carro acende, você não sabe muito bem o que fazer. Talvez possa até ser que você manje para um caramba de carros e vai conseguir lidar. Beleza. Talvez não é, né, a maioria das pessoas. Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais estranhas. Talvez nunca nem viu aquela luzinha. E você vai precisar aprender, ir atrás, buscar informações. Para isso que eu quero te despertar nesse momento. Lidar com as emoções é um processo de aprendizagem. Você não aprendeu antes. Não importa se você tem 27, 28, 30 anos, assim como eu, e está aprendendo a lidar com suas emoções hoje. Antes tarde do que mais tarde. Você merece o cuidado de poder acolher o que você sente. Ainda que você não tenha recebido isso antes. Ainda que o teu contexto, o teu meio, os teus relacionamentos, as pessoas que são próximas a você não tenham te ajudado nisso ou te ensinado a isso. Mas hoje, nesse momento que nós estamos conversando sobre isso, você pode aprender a fazer um pouquinho melhor cada dia. E seguir se entregando esse um pouquinho a mais. Só o fato de você estar aqui agora, realmente prestando atenção e observando, talvez lembrando de vários elementos da tua história, isso já está te ajudando a ter um olhar um pouquinho diferente para isso. Agora nós vamos para os 3 primeiros passos para você aprender a lidar com as suas emoções. Primeiro passo, observar e dar nome para o que você está sentindo. É realmente observar dia após dia e se fazer a pergunta, o que eu estou sentindo agora? Menino, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Porque muitas vezes a gente vive tão no automático que passa batido as nossas próprias emoções. Ou às vezes a gente não tem nome, a gente não tem vocabulário para falar o que a gente está sentindo. E aí entra aquela coisa, nossa, não sei o que eu tô sentindo, mas eu tô meio blé, tô meio borocochô, hoje eu tô meio, não sei, tô meio assim, descambichado. E aí vem inúmeras palavras. Hoje eu tô só o pó da placa, tô moído. Não importa o nome que a gente dá para o que a gente está sentindo, mas a gente precisa dar nome e realmente entender se aquele nome dentro, né, do teu mundo de significados, ele é o melhor para descrever o que você está sentindo. Dar nome é um passo muito importante porque a gente começa a notar, a observar que aquilo está ali. E é um primeiro passo para não tentar fugir. Fugir não vai ajudar. Dar nome é notar a existência da sua emoção. E é um primeiro passo para lidar com ela. Você pode até observar agora, nesse momento. O que você está sentindo? Nesse momento. Não sei onde você está. Você está no seu trabalho, às vezes você está lavando uma louça, está limpando uma casa, está, sei lá, no busão, indo para algum lugar, enfim.
O que você está sentindo nesse momento? Onde no seu corpo você sente isso? Porque as emoções, elas têm um pezinho de reações físicas. Nem todas, nem sempre, nem para todo mundo. Mas é muito comum ter. Se você está se sentindo triste, é uma tristeza que você sente aonde no seu corpo? É um nó na garganta? É um embrulhar no estômago? É uma ansiedade que você sente, sei lá, um peso nos ombros, assim, como se tivesse, de fato, carregando algo muito pesado. Note o que você está sentindo e aonde você está sentindo isso no seu corpo. Pode ser 2 pontos de partidas e 2 perguntas importantes para observar e dar nome para o que você sente. No passo 2, depois de observar o que você está sentindo e dar nome, você vai se perguntar o que essa emoção parece estar me dizendo. O que isso aqui que eu estou sentindo está tentando me comunicar? Se eu estou me sentindo triste, essa tristeza ela está relacionada a quê? Estou me sentindo ansioso, ansiosa. Isso parece estar ligado a quê? Está tentando me dizer o quê? Normalmente as nossas emoções apontam para aquilo que é importante nas nossas vidas. Se eu me sinto ansiosa, é provável que eu esteja imaginando algum cenário futuro que seja mais distante, que eu tenha muito medo que aquilo aconteça, porque eu queria muito evitar que aquilo acontecesse, e eu queria fazer algo e a preocupação vem com uma falsa ideia de que está me protegendo, mas é algo muito importante que está ali na mira. Ou às vezes é algo até imediato, né? Nossa, eu tenho uma apresentação de trabalho, chega o fôlego faltando. Não, eu tenho uma conversa importante, uma conversa do WhatsApp tá fechada, ó, há dias. E eu não sei, eu não quero abrir um áudio, eu fico com medo de abrir, eu fico lembrando, me preocupando, mas fico adiando. Então, tem coisas importantes que são significados da nossa vida que estão ligados ao que a gente sente. O segundo passo é observar qual é esse significado. O que isso que eu tô sentindo parece estar tentando me dizer? Isso que eu tô sentindo aponta para alguma coisa que é importante para mim? O que seria essa coisa? E tentar fazer esses links. Não é tão fácil essa parte. Talvez o de dar nome não é tão fácil também, mas esse segundo ele pode não ser tão óbvio no começo. Mas ele é muito possível de você começar a observar, porque isso envolve você dar importância para você e para o que você sente. Ao ponto de parar para refletir sobre isso. E não é refletir, gente, de ficar horas. Não! Que seja no banheiro do seu trabalho. Você vai sair, vai dar uma corridinha ali no banheiro e vai um minutinho lá. Tá, parece que eu tô sentindo tal coisa, mais ou menos sinto isso no meu corpo em conjunto ou não sinto nada. Isso aponta para quê? O que parece que isso está querendo me dizer? Tem alguma coisa muito importante na minha vida que está ligada a isso que eu estou sentindo? No passo 3, é um convite para que você possa escolher como lidar com a sua emoção. É um pouco contraintuitivo pensar isso como uma espécie de convite, mas é realmente você se perguntar, tá, eu estou sentindo, por exemplo, tristeza, porque tive uma briga com uma pessoa importante. Isso é o que é. Essa pessoa ela é importante na minha vida e eu estou me sentindo triste porque deixei essa pessoa chateada. Ok. O que eu posso fazer com essa tristeza nesse momento? O que é a energia da tristeza? A energia, eu não estou falando de alguma coisa metafísica, tá? Do universo. Não, é porque movimenta o corpo mesmo, mobiliza o corpo. O que é essa energia, esse nó na garganta, né? Esse embrulho no estômago, de alguma forma, pode me servir? O que eu posso fazer com isso? O que eu gostaria de fazer com isso? Eu posso usar essa energia e talvez de fato chorar. Eu tô sentindo vontade de chorar, eu não preciso segurar. Chorar é uma ação, eu posso ter essa ação. Aí eu poderia escrever o que eu tô sentindo, sabe, pra tentar elaborar um pouco mais, pra tentar colocar um pouco mais pra fora. Escrever é ótimo, é altamente terapêutico. Não, eu posso talvez realmente falar com essa pessoa. Eu tô triste porque eu ainda não consegui pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa para essa pessoa e enquanto eu não pedir, eu sinto que eu vou continuar triste. Então isso aponta para uma ação concreta. Mandar mensagem para essa pessoa, mesmo que seja desconfortável. Fazer o que é importante nas nossas vidas não é o sinal de ausência das emoções. É agir mesmo com elas ali. Talvez mandar mensagem é importante. Mas o passo 3 é você se perguntar o que eu gostaria de fazer com isso que eu estou sentindo, diante disso que é importante para mim.
Qual seria a melhor ação aqui, se eu pudesse ter? Se eu não fosse esperar essa emoção sumir para fazer algo, o que eu faria? E realmente buscar se engajar nisso. Mesmo que seja por um minuto, mesmo que seja um passo menor do menor do menor. É um passinho de cada vez para a gente lidar com as emoções. Tá? E ainda que a ação seja chorar. Você não precisa segurar esse choro. Você pode chorar. Você pode se expressar. Eu entendo que isso não cabe em todos os espaços, no sentido de, tá, não posso abrir o berreiro no meio do meu trabalho, porque vai gerar uma situação constrangedora para mim, não é para as outras pessoas. E eu entendo esse cuidado. Mas entender que você pode sentir. Você pode se recolher um pouquinho para lidar com o que você está sentindo. Você pode buscar fazer essa pergunta. O que eu escolheria, gostaria de escolher fazer? O que eu gostaria de fazer para lidar com isso que eu estou sentindo? O que eu falaria para um amigo fazer nesse contexto? Uma pessoa que eu me importo muito com ela. Eu quero que você lembre, assim, se for para guardar uma coisa do que a gente conversou, é que você só nasceu sabendo chorar. Todo o resto você aprendeu. Lidar com as emoções é algo que está no todo o resto, que você pode aprender também. Sentir as suas emoções é natural. Você não é estranho, não é esquisito por isso. Você é só um ser humano, sendo humano. Assim como eu, assim como qualquer outra pessoa ao seu redor. Algumas disfarçam um pouco mais, mas todos nós sentimos emoções. Nós estamos sujeitos a sentir, a nos comunicar com essas emoções. Porque elas tentam comunicar algo pra gente o tempo todo. Bom, se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal. Eu quero muito presentear você que chegou até aqui, lembrando que tem um material, está disponível aqui na legenda, que eu trabalho com os meus pacientes para poder ajudá-los nessa primeira fase, sabe? De se alfabetizar emocionalmente, de olhar para o que está sentindo, de poder exercitar esse olhar e ter mais palavras, ter um vocabulário emocional maior. Você vai encontrar nos links aqui abaixo, o link para você baixar esse material. Me conta, né, como é que foi para você ouvir tudo isso, o que fez mais sentido do que a gente conversou aqui hoje. Me conta aqui nos comentários, me conta também o que você achou desse material. Também estou no Instagram, Psi Larissa Fonseca, vai estar em algum lugar aqui da tela. Vai ser um prazer receber você por lá também. Beijo e até a próxima!